Agora, nós vamos falar sobre os equipamentos de proteção individual. Então, uma vez que esses manipuladores trabalham na cozinha, então mexem com fogo, mexem com água, mexem com produtos químicos, então é importante que tenham aí os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Então, vamos entender um pouquinho como é que são esses equipamentos, né? Então, o fato, né, de se usar os equipamentos não é só por conta da necessidade, é legislação, né? A legislação do trabalho que obriga o uso desses equipamentos de proteção individual. Então, se a gente for observar engenheiros, por exemplo, né? Os médicos, dentistas, então todos eles têm os seus equipamentos de proteção individual porque faz parte da legislação, né? E no caso dos manipuladores dentro da cozinha também não vai ser diferente, tá? Então todos esses equipamentos ele tem um objetivo, né? Ele faz parte aqui, que eu coloquei aqui embaixo, faz parte da legislação. Por quê? Né? Porque o trabalhador ele usa e aí ele consegue se proteger dos riscos que seriam, né, suscetíveis, então, à questão do fogo, à questão do uso de produtos, de se contaminar por produtos químicos. Então, esse é o motivo do uso de EPIs. Então, para ele se resguardar, para que ele tenha aí a segurança e promoção aí da saúde do trabalhador, né? O EPI ele deve ser de fabricação nacional ou importado, mas ele só poderá ser utilizado aqui no Brasil se tiver uma certificação aí na sua embalagem, né? Inclusive expedido pelo órgão competente aqui do Brasil, que é vinculado ao Ministério do Trabalho, tá bom? Então, não é qualquer EPI, não é comprando em qualquer lugar, mas desde que se tenha aí o registro, né, a aprovação do Ministério do Trabalho. Que mais? A empresa ela é obrigada a oferecer, né, todos os EPIs aos empregados, seja ele quais forem, né, em perfeito estado de conservação, em perfeito estado de funcionamento, então ele é obrigado a oferecer. Então, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção, como eu já havia dito para vocês, que pode haver riscos de acidentes de trabalho ou qualquer outro tipo de doença, né, em função do trabalho. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. Então, os EPIs eles são sempre obrigados a serem oferecidos pela empresa nessas seguintes circunstâncias. Cabe, então, ao empregado adquirir o EPI necessário a cada risco de cada atividade em qual né, ele está envolvido, né? Exigir o uso pelos empregados, né? Então, o empregador ele deve exigir o uso, fornecer ao trabalhador somente aprovado, né? Então, como eu falei, então nem se compra produtos que não tenham sido aprovados pelo Ministério, né, do Trabalho. Então, quando se faz essa certificação, se faz toda uma análise da sua segurança, do material que está sendo usado, se realmente protege dos riscos, né? Então, somente pode ser usado aquele que tem aí a sua certificação. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, né, a guarda e a conservação desse EPI, uma vez que o empregado, ele também, né, que é o que a gente vai ver, ele tem a responsabilidade de guardar adequadamente esse EPI. Então, ainda cabe ao empregador substituir, caso haja necessidade, quando danificado ou que tenha sido perdido, extraviado de alguma forma, né? Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, então, desde que ele seja treinado, né? O empregado seja treinado, então ele tem que ser obrigado a higienizar, mas ao empregador tem que dar condições para que ele possa fazer a higienização desse equipamento. Em relação à manutenção, aí é o próprio empregador. E comunicar ao Ministério do Trabalho, Emprego, qualquer irregularidade que for observada. Isso é importante porque até
questão de processos, né? Processos jurídicos pode levar aí nesse caso. Quanto ao empregado, né? Então, cabe ao empregado utilizar esses EPIs. Então, não adianta discutir, achar que sabe fazer tudo. Então, discute, né? Discute. Então, utilize, né? Utilize sabendo da sua importância, né? Então, o empregador, ele avisa sobre a necessidade, explica por que é utilizado e o empregado tem que utilizar, né? Cabe ao empregado também responsabilizar-se pela guarda e conservação. Então, uma vez que ele foi treinado, ele vai ter que guardar para que seja utilizado, né, no dia seguinte ou quando for necessário. Comunicar ao empregador qualquer alteração, se foi quebrado, algo que justifique o fato de não poder ser utilizado aí de maneira adequada, né? E cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, é de responsabilidade do empregado receber ordens de que tem que usar justamente para ele se proteger de qualquer risco, qualquer acidente de trabalho, né? Então, é uma segurança para ele e também é uma segurança para o empregador, porque é o que eu falei, isso ainda pode ser questão de problemas jurídicos, tá?